11 horas da noite, meu marido deu um tapa no meu rosto, porque não havia comida na mesa. Ele gritou: "Vai cozinhar rápido, mulher inútil." Eu apenas fiquei em silêncio e fui para a cozinha por 20 minutos. Quando voltei, trazendo uma bandeja coberta, eles pensaram que era um prato delicioso. Mas quando a tampa foi retirada, o conteúdo não era comida, e sim uma passagem direta para o inferno na terra para eles. Antes de a história começar, por favor, escrevam nos comentários de qual região vocês estão assistindo a esta história. Não se esqueçam de curtir e se inscrever, para que o canal Relatos de Superação possa crescer cada vez mais, e trazer histórias ainda mais interessantes para vocês. O relógio da sala marcava 11 horas e 10 minutos da noite. A atmosfera fora de casa estava muito silenciosa, ouvia-se apenas o som dos pneus do meu carro tocando o asfalto da garagem. Meu corpo parecia esmagado. Passei o dia inteiro no escritório, lidando com uma pilha de arquivos de auditoria que precisavam ser concluídos antes do prazo na manhã seguinte. Minha cabeça latejava, como se um martelo batesse repetidamente ali. No entanto, forcei um leve sorriso, imaginando o colchão macio que me receberia em breve. Eu só queria tomar um banho quente e dormir sem interrupções. Desliguei o motor do carro e caminhei lentamente em direção à porta principal. As chaves de casa tilintavam na minha mão, que tremia um pouco de cansaço. Assim que a porta se abriu, o ar frio do ar-condicionado bateu diretamente no meu rosto. Estranho. Normalmente, as luzes da sala já estariam apagadas a essa hora, mas desta vez estavam todas acesas. Meu pressentimento de repente ficou ruim. Meus passos pararam na porta quando vi 3 figuras sentadas no sofá da sala de estar com olhares difíceis de interpretar. Antônio, meu marido, estava sentado no meio, com as pernas cruzadas de forma arrogante. À sua direita estava Dona Rita, minha sogra, me olhando com um olhar afiado e cheio de julgamento. Enquanto isso, à sua esquerda, Giovana, minha cunhada, mexia no celular, mas me olhava de relance com um sorriso cínico. Antes mesmo que eu pudesse dizer um boa noite, Antônio se levantou e deu passos largos em minha direção. Seu rosto estava vermelho de raiva, e seu maxilar estava tenso. Eu podia ver as veias do pescoço dele saltando, um sinal de que sua raiva estava no limite. Amor, acabei de chegar. Essa frase nem havia terminado de sair da minha boca quando um tapa forte acertou minha bochecha esquerda. Pá! O som foi tão alto que quebrou o silêncio da noite naquela sala. Uma dor ardente se espalhou pelo meu rosto e minha cabeça virou para o lado, tamanha a força do golpe. Fiquei em silêncio, paralisada no lugar. O cansaço que antes dominava meu corpo pareceu desaparecer, substituído por um choque avassalador. Minha mão direita tremia enquanto segurava a bochecha, que começava a ficar dormente. Olhei para Antônio, tentando encontrar um pingo de culpa em seus olhos, mas nada. Havia apenas lampejos de uma raiva explosiva. Olha que horas são. Sua mulherzinha barata. Antônio gritou bem na minha cara, e sua saliva até espirrou na minha roupa. Quem você pensa que é para chegar a essa hora, perambulando por aí enquanto seu marido está em casa? Tentei conter as lágrimas que ameaçavam cair. Antônio, eu fiz hora extra. Você sabe que é fim de mês, meu volume de trabalho no escritório está no limite. Eu também te mandei uma mensagem hoje à tarde, respondi com a voz trêmula, mas tentando manter a calma. Eu não queria parecer fraca na frente deles. Desculpas, interrompeu Dona Rita com uma voz estridente. A senhora se levantou do sofá e apontou o dedo para o meu rosto. Que tipo de esposa é você? Estamos todos sentados aqui morrendo de fome há 1 hora. Não tem comida na mesa. As panelas estão vazias e na geladeira só tem água gelada. Você quer, de propósito, fazer o meu filho e a minha neta morrerem de fome, é?
Giovanna também se intrometeu, sem tirar os olhos da tela do celular, como se eu fosse menos importante do que o vídeo que ela assistia nas redes sociais. Se toca, Amanda. O Antônio passou o dia inteiro cansado em casa. Como pode a esposa voltar do trabalho e, em vez de trazer comida ou cozinhar, chegar de mãos vazias? Sou inútil. Olhei para eles um por um. Antônio, que estava desempregado há 6 meses porque foi demitido por desviar dinheiro da empresa, mas sempre contava aos vizinhos que estava abrindo um negócio. Dona Rita, que todo mês me pedia uma mesada de milhares de reais para jogar bingo com as amigas, mas não lavava nenhum prato sujo naquela casa. E Giovanna, uma garota de 25 anos que só dormia, comia e fazia compras online usando o cartão de crédito adicional que eu pagava. Todos eles viviam do meu suor, todos respiravam sob o teto da casa cujas parcelas eu pagava religiosamente todo mês. E agora, eles estavam gritando comigo e me agredindo porque cheguei tarde para fazer o jantar deles. Vai logo cozinhar, mulher inútil! Gritou Antônio novamente, desta vez empurrando meus ombros com tanta força que cambaleei para trás e bati na sapateira. Não saia da cozinha antes que haja uma comida muito boa na mesa. Se o gosto estiver ruim, os pratos vão voar no seu rosto. Respirei fundo, tentando conter o turbilhão de raiva que começava a queimar no meu peito. Eu tinha vontade de gritar, de cuspir todas as frustrações que guardei por tanto tempo. Queria expulsá-los naquele exato momento, mas não. A emoção só arruinaria os meus planos. Eu precisava de calma para me vingar da maneira mais dolorosa possível. Uma vingança elegante, da qual eles nunca se esqueceriam pelo resto de suas vidas. Endireitei o corpo e ajeitei minha roupa que estava um pouco desarrumada. Olhei Antônio bem nos olhos. Não havia mais medo ou tristeza no meu olhar, apenas uma expressão fria e vazia. Tudo bem, eu disse em um tom baixo, mas firme. Vocês estão com fome, não é? Esperem 20 minutos. Vou preparar o prato especial que vocês mais merecem esta noite. Sem esperar por uma resposta, passei por Antônio, ignorando o olhar de escárnio de Dona Rita e o sorriso de deboche de Giovanna. Caminhei direto para a cozinha, o lugar onde costumava passar horas, servindo a eles como se fosse uma empregada. Mas esta noite seria diferente. Esta noite, esta cozinha não produziria nenhum cheiro de comida deliciosa. Esta noite seria o lugar onde eu prepararia a destruição deles. Ao chegar à cozinha, fechei a porta firmemente. Encostei as costas na porta e fechei os olhos por um momento para reunir forças. A dor no meu rosto ainda latejava, mas a dor no meu coração era infinitamente mais torturante. Durante 5 anos de casamento, tentei ser uma esposa dedicada. Fechei os olhos para a preguiça do Antônio, perdoei as reclamações da Dona Rita e cedi aos caprichos da Giovanna. Achei que, com paciência, eles mudariam. Eu estava totalmente enganada. Minha paciência só alimentou os monstros dentro deles. Eles se tornaram cada vez mais gananciosos, mais cruéis e mais folgados. Abri os olhos. As lágrimas que eu segurava já haviam secado. Não valia a pena chorar por parasitas como eles. Fui até uma gaveta no canto da cozinha, o lugar onde guardava coisas importantes que sempre escondi. Já chegava. O drama dessa família tinha que acabar naquela mesma noite. Bati propositalmente uma faca pesada contra a tábua de cortar para fazer barulho. Tá, 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 o ritmo ecoava pela cozinha, atravessando as paredes até chegar à sala. Eu sabia exatamente o que eles estavam pensando lá fora. Deviam estar sorrindo de satisfação.
Deviam pensar que a esposa idiota estava morrendo de medo e cortando cebolas ou carne às pressas para encher a barriga mimada deles. Na verdade, em cima da bancada, não havia um único ingrediente. A faca estava apenas batendo na tábua vazia repetidamente. Era tudo parte do show. Eu queria que eles se sentissem no topo do mundo, antes de eu jogá-los no fundo do abismo mais profundo. Enquanto continuava com aquele falso barulho, minha outra mão estava ocupada arrumando o prato verdadeiro. Peguei uma grande bandeja de prata, que normalmente só era usada no Natal ou em grandes jantares em família. A bandeja brilhava sob a luz da cozinha. Em cima dela, eu não coloquei nenhum prato com arroz ou carne. Não havia estrogonofe, nem sopa, nem a salada que eles costumavam exigir. Em vez disso, tirei uma pasta grossa de uma gaveta secreta debaixo da pia. Uma pasta que eu já havia preparado 3 meses atrás, esperando o momento certo para ser usada. Abri a pasta e tirei 3 documentos vitais. Primeiro, a escritura de propriedade da casa. No passado, esta casa foi comprada com as minhas economias, mas Antônio me forçou a incluir o nome dele, para que ele se sentisse valorizado como chefe de família. Mas no mês passado, depois de quitar a última parcela usando o meu bônus anual, transferi a casa integralmente para o meu nome. O processo foi burocrático e caro, mas felizmente eu tinha um cartorário de confiança que fez o trabalho rapidamente sem o Antônio saber. Este documento provava que cada tijolo, cada azulejo e cada pedaço de chão daquela casa era meu. Segundo, os papéis do divórcio. As folhas já estavam completas, com a minha assinatura reconhecida em cartório. Detalhavam todos os motivos da separação, violência verbal, a violência física, gravada pela câmera de segurança que instalei secretamente na sala na semana anterior, e o abandono financeiro. Eu estava cansada de bancar um homem, cuja única função era me dar ordens. Terceiro, uma pilha de extratos bancários da grossura de um caderno. Lá, eu havia marcado com marca-texto neon todas as transações que saíam da minha conta para financiar o estilo de vida deles. A prestação do carro do Antônio, a mesada da Dona Rita, que ela usava nas festas com as dondocas, a fatura do cartão de crédito da Giovana, cheia de sapatos e bolsas de marca, e até o dinheiro da gasolina e da cerveja do Antônio. Tudo estava meticulosamente registrado. A quantia era absurda, suficiente para comprar uma casa simples no interior. Era a prova inegável de que eu era o pilar daquela família, e não ele. Organizei os 3 documentos ordenadamente na bandeja. A escritura no meio, o pedido de divórcio à esquerda e os extratos bancários à direita. Então, cobri tudo com uma tampa de prata polida, daquelas redondas de hotel. Perfeito. De fora, parecia um prato luxuoso de um restaurante 5 estrelas. Olhei para o relógio. Exatos 20 minutos haviam se passado, era hora de o show principal começar. Levantei a bandeja com as 2 mãos. O peso não era nada comparado ao fardo que carreguei na minha vida por tanto tempo, mas parecia o peso mais leve que já sustentei. Respirei fundo, fiz uma expressão neutra, totalmente fria, e abri a porta da cozinha com o pé. Na sala de jantar, os 3 já estavam devidamente sentados à mesa. Seus rostos demonstravam impaciência. Facas e garfos já estavam em suas mãos, prontos para devorar o que quer que eu servisse. Quando me viram sair carregando a enorme bandeja coberta, os olhos de Dona Rita brilharam. Ah, assim que se faz, zombou ela, ajeitando a postura na cadeira. A esposa tem que ser prestativa. Não adianta só ganhar dinheiro, a barriga do marido e da sogra tem que ser prioridade. Antônio bufou,
ainda com a cara azeda do acesso de raiva de antes. Demorou demais. Espero que o sabor compense o tempo que esperamos. Se estiver sem gosto, prepare-se para cozinhar tudo de novo. Giovanna até esticou o pescoço, curiosa. O que é? Nossa, o cheiro nem chegou aqui. Não vá me dizer que você só fez um macarrão instantâneo. Não respondi uma palavra. Coloquei a bandeja bem no centro da mesa, com movimentos lentos e cheios de autoridade. O som do metal tocando o vidro da mesa os fez calar por um momento. Fiquei de pé na ponta da mesa, olhando para cada um deles com um olhar que fez Antônio franzir a testa. Talvez ele tivesse sentido a drástica mudança na minha energia. Fiquem à vontade, eu disse de forma breve. Este é o melhor prato que eu poderia dar a vocês esta noite. Comam até se fartarem. Impaciente, Antônio esticou a mão e puxou a tampa de prata de forma grosseira. Vamos ver o que... As palavras morreram em sua garganta. O som da tampa sendo colocada na mesa soou alto em meio ao silêncio que de repente se tornou sufocante. Não havia vapor quente subindo, não havia aroma de temperos de dar água na boca. Na bandeja havia apenas uma pilha de papéis. Os olhos de Antônio se arregalaram. Ele cerrou os olhos, tentando ler o cabeçalho do documento que estava por cima. Seu rosto, que antes estava vermelho de raiva, lentamente empalideceu quando ele percebeu do que se tratava. Que palhaçada é essa? A voz dele tremeu, não de raiva, mas de confusão e do início de um pânico. Dona Rita, cujos olhos já não enxergavam bem de perto, puxou a papelada mais grossa. Cadê a comida? Por que você está nos dando jornal? Você ficou louca, Amanda. No entanto, quando ela viu os números destacados nos extratos bancários, seus olhos se arregalaram. Isso, o que é isso? Giovanna, que era mais rápida, pegou imediatamente os papéis do divórcio. Ela leu brevemente e depois olhou para mim de boca aberta. Antônio, a Amanda tá pedindo o divórcio. Ela gritou histérica. A atmosfera explodiu na mesma hora. Antônio bateu a escritura da casa que estava segurando com força na mesa. Ele se levantou, apontando o dedo trêmulo para o meu rosto. Divórcio? Quem você pensa que é para ter a coragem de pedir o divórcio de mim, sua mulherzinha ingrata? E essa escritura, por que só tem o seu nome? Cadê o meu nome? Você me enganou? Eu sorri, um sorriso muito doce, mas que carregava um frio cortante. Fiquem à vontade para engolir a realidade. Antônio, Dona Rita e Giovanna. Encham a barriga olhando para os números que estão aí. Esse é o montante do meu dinheiro que vocês devoraram todo esse tempo. Olhei Antônio bem nos olhos. Esta casa é minha, legalmente. A escritura original já está segura no cofre do banco desde esta manhã. Isso é só uma cópia, então não adianta nada rasgá-la. Então me virei para olhar para Dona Rita, que começou a tremer segurando os comprovantes bancários. E neste exato momento, eu expulso todos vocês da minha casa. Que direito você tem de nos expulsar? Dona Rita gritou, sua voz alcançando um tom tão estridente que fez meus ouvidos zumbirem. Esta casa é do meu filho. O Antônio é o chefe da família. Você é que está de favor aqui. Chefe de família? Soltei uma risada breve, cheia de ironia e desprezo. Que tipo de chefe de família sustenta a casa com o dinheiro da esposa? Que chefe de família deixa a mãe humilhar a própria mulher? Para a senhora saber, ele não contribui com um centavo nesta casa há quase um ano.
Até a energia elétrica que ilumina sua cabeça, agora sou eu quem pago. Antônio rosnou. Ele cerrou os punhos, pronto para me bater de novo. Ele contornou a mesa, aproximando-se com a clara intenção de me machucar. Desgraçada! Retire o que disse ou eu vou. Vai fazer o quê? Desafiei-o. Eu não dei um passo para trás. Em vez disso, ergui o queixo. Quer me bater de novo? Fique à vontade. A câmera de segurança ali naquele canto gravou o tapa que você me deu na sala. Mais um dedo encostado em mim, e a gravação vai direto para a nuvem e para o WhatsApp do meu advogado. Além do divórcio, quer adicionar um processo criminal por violência doméstica nas suas costas? Os passos de Antônio pararam de imediato. Ele olhou para cima e viu a pequena câmera piscando com uma luz vermelha no canto da sala. Seu rosto se contorceu em uma mistura de pavor e ódio profundo. Ele percebeu que havia caído na minha armadilha. Saiam, eu disse friamente. Agora. O silêncio que se formou após a minha ameaça durou apenas alguns segundos antes de se quebrar em mil pedaços, transformando-se em uma gritaria ensurdecedora. Dona Rita foi a primeira a perder o controle. A senhora idosa, que costumava manter uma pose elegante na frente das amigas ricas do bingo, agora gritava como se estivesse possuída. Ela varreu todos os papéis da mesa com as mãos enrugadas, jogando-os pelo chão. Seu rosto estava banhado em lágrimas de fúria, não de tristeza. Ela sentiu seu orgulho ser pisoteado pela nora, que ela sempre tratou como um caixa eletrônico ambulante. Não aceitava a realidade de que o luxo de que desfrutava desapareceria num piscar de olhos. Dona Rita batia na mesa com a palma das mãos repetidamente. Com a voz rouca, ela gritava me acusando de ser uma golpista. Me acusou de manipular Antônio, de fazer feitiçaria, ou de enganar o filho num momento de distração para roubar os bens dele. Aquelas acusações soavam hilárias para mim. Como eu poderia roubar a riqueza do Antônio, se ele não tinha um puto no bolso? Tudo o que havia ali, dos talheres aos carros na garagem, foi comprado com o suor do meu trabalho. No entanto, a lógica não se aplica a pessoas em pânico por perderem sua fonte de sustento. Antônio, que ficara paralisado pela ameaça da câmera, agora andava de um lado para o outro na sala de jantar como um animal enjaulado. Ele puxava o próprio cabelo, frustrado. Seus olhos procuravam desesperadamente uma saída, um jeito de virar o jogo. Ele pegou uma das folhas amassadas da cópia da escritura e jogou na minha direção. O papel não me machucou, apenas bateu de leve no meu ombro e caiu no chão. Aquilo apenas demonstrava o quão impotente ele estava. Ele sabia que não tinha nenhuma base legal para revidar. Os papéis eram reais, as transferências eram autênticas, e ele sabia muito bem que vivia do meu dinheiro. Giovanna, minha cunhada mimada, reagiu de um jeito diferente, mas igualmente irritante. Ela não gritou ou quebrou coisas, em vez disso, chorava histericamente abraçada a uma bolsa de grife que comprou na semana anterior, com meu cartão, claro. Ela choramingava para o irmão, implorando para que ele fizesse alguma coisa. Ela estava com pavor de virar pobre, com medo de não poder mais ostentar nas redes sociais e apavorada que as amigas descobrissem que ela não era rica de verdade. Seus soluços forçados me davam dor de cabeça, mas ao mesmo tempo me traziam uma satisfação peculiar. Finalmente ela estava sentindo o pânico de pensar no futuro, o mesmo pânico que sempre me assombrava ao ver a fatura gigante do cartão de crédito estourada por ela. Deixei-os desabafarem suas emoções por alguns minutos. Fiquei parada na ponta da mesa, de braços cruzados, aproveitando o show da queda daquela família de sanguessugas. Quando achei que já era o suficiente, fui até um canto da sala onde eu havia escondido algo atrás da longa cortina da janela.
Puxei 3 grandes sacos pretos, daqueles enormes sacos de lixo de 100 litros, que já estavam completamente estufados. Arrastei os sacos para o meio da sala. O barulho do plástico esfregando no piso fez com que os 3 olhassem para mim. Com toda a minha força, joguei os sacos aos pés deles, um por um. Tum, tum, tum. Antônio se assustou e deu um pulo para trás. Dona Rita parou de gritar e Giovanna engoliu o choro por um segundo. Eles olharam para os sacos de lixo com confusão. O forte cheiro de naftalina vinha de dentro deles, misturado com cheiro de poeira. Estas são as coisas de vocês, eu disse, num tom apático e monótono. Eu mesma as guardei e embalei hoje à tarde, enquanto vocês estavam passeando no shopping. Suas roupas, calças, sapatos e os itens pessoais que considerei importantes estão aí. O resto, aquilo que considerei lixo, ou o que comprei com o meu dinheiro e vocês não têm o direito de levar, joguei fora ou guardei para vender. Não se deem ao trabalho de subir para fazer as malas. Os quartos de vocês estão trancados, e eu joguei a chave fora. Vocês não têm mais acesso a nenhum cômodo desta casa, exceto esta sala de jantar e a porta da rua. Giovanna deu um grito agudo e imediatamente rasgou um dos sacos plásticos. O conteúdo se espalhou pelo chão. Roupas amarrotadas, pares de sapatos jogados de qualquer jeito sem as caixas e maquiagens atiradas sem nenhuma nécessaire. Ela chorou ainda mais alto ao ver sua coleção de roupas caras sendo tratada como entulho. Protestou dizendo que seus vestidos iam amassar, mas eu não estava nem aí. Para mim, aquilo era mesmo lixo que precisava ser tirado da minha casa o mais rápido possível. Dona Rita olhou para mim incrédula, como se eu tivesse acabado de me transformar em um monstro diabólico. Ela colocou a mão no peito, fingindo que seu problema cardíaco estava atacando. Fez uma respiração ofegante e teatral, esperando que eu me compadecesse e cancelasse o despejo. No passado, esse truque sempre funcionou. Toda vez que eu ficava brava, ela fingia passar mal, e eu corria para pedir desculpas e cuidar dela. Mas desta vez, eu só a encarei com gelo no olhar. Eu sabia o resultado dos últimos exames médicos que ela fez no mês passado, o coração dela estava excelente. O que estava doente era só a sua alma cheia de inveja e rancor. Antônio tentou se aproximar de mim de novo, desta vez usando um tom falso de súplica. Ele abaixou a voz e tentou tocar na minha mão, mas eu o afastei bruscamente. Ele começou a balbuciar sobre as doces memórias do nosso casamento, sobre os votos que fizemos no altar, sobre como os vizinhos iam fazer fofoca se nos divorciássemos. Ele tentou manipular meus sentimentos, usando sua velha arma de piedade e o medo da pressão social. Mas ele esqueceu que o coração de uma mulher que foi ferida várias vezes acaba endurecendo e virando pedra. Não havia mais nenhuma brecha por onde ele pudesse entrar. Olhei para o meu relógio. Já se passaram 5 minutos desde que dei meu ultimato. Tirei o celular do bolso, toquei na tela algumas vezes e mostrei a ele. O aplicativo da portaria do condomínio estava aberto, com o botão de emergência pronto para ser apertado. Olhei fixamente para Antônio, dando a última advertência, não negociável. Minha paciência acabou, e não vou perder mais nem um segundo com esse teatrinho barato. Peguem esses sacos de lixo e deem-o fora da minha casa. Ordenei, com voz de trovão. Se eu contar até 10, e vocês ainda estiverem aqui, eu aperto esse botão. Os seguranças vão vir aqui e arrastar vocês para fora à força. Imaginem a vergonha de serem arrastados como bandidos na frente de todos os vizinhos. A escolha está nas mãos de vocês, saiam por conta própria, mantendo um pingo de dignidade, ou saiam escoltados. 1, 2, 3. Antônio congelou.
O rosto dele estava pálido como um papel. Ele procurou hesitação nos meus olhos, mas só encontrou uma seriedade mortal. Com as mãos trêmulas, ele pegou um dos sacos pretos grandes. Gritou para Giovanna parar de chorar e ajudar a carregar o resto das coisas. Ele também puxou o braço da mãe, que ainda estava encenando a falta de ar, forçando-a a se levantar. Finalmente, eles perceberam que eu não estava brincando. A rainha desta casa havia despertado, e minha palavra era a lei suprema. A porta da frente se abriu de par em par, revelando a escuridão espessa da noite. Um vento forte invadiu a casa, trazendo junto gotas pesadas da chuva que começava a cair forte. A natureza parecia abençoar meu plano de limpar aquela casa daquela sujeira. Antônio agora estava muito diferente do marido arrogante que tinha me dado um tapa minutos antes. A camisa dele começou a molhar com os respingos da chuva. Seu cabelo ficou grudado na testa e ele andava de cabeça baixa, escondendo a raiva e a humilhação. Atrás dele, Giovanna arrastava seu saco de lixo com relutância, praguejando em voz baixa, porque o plástico rasgava no piso da garagem. Dona Rita caminhava mancando, sem carregar nada, tentando ainda manter algum resquício de orgulho com o queixo erguido, embora o corpo já tremesse por causa do vento gelado. Assim que o último pé de Dona Rita cruzou a soleira da porta, eu bati a pesada porta de madeira com toda a força. O estrondo do fechamento soou como o fim de um capítulo sombrio na minha vida. Imediatamente, dei 2 voltas na chave e coloquei a corrente de segurança. Alguns segundos depois, ouvi murros na porta do lado de fora. Antônio estava gritando meu nome, xingando, e depois mudou o tom para implorar. A voz dele era abafada pelo som da chuva torrencial que chicoteava o telhado da varanda. Eu não me movi. Fui até a janela da frente e afastei levemente a cortina para espiar. No quintal, os 3 estavam sob a tempestade. A chuva caía cada vez mais densa, encharcando seus corpos em questão de segundos. Os sacos de lixo já estavam ensopados e pareciam ainda mais patéticos. Antônio continuava socando a porta, esperando que eu sentisse pena ao ver o estado deles. Mas ele estava enganado. Ver aquela cena só serviu como um bálsamo para as feridas da minha alma. Aquele era o karma instantâneo pelo que fizeram comigo por tantos anos. Eles não costumavam me deixar na chuva esperando um mototáxi voltando do trabalho, enquanto Antônio usava meu carro para ir a bares com os amigos? Pois agora eles iam sentir o frio da água da chuva penetrando nos ossos. O escândalo na minha varanda acabou chamando a atenção dos vizinhos. As luzes das casas ao lado começaram a acender. Alguns vizinhos abriram as janelas ou saíram para as varandas para ver o que estava acontecendo. Antônio, percebendo que agora tinha plateia, mudou sua tática. Em vez de xingar, começou a gritar com um tom lamurioso, tentando se colocar no papel de vítima. Ele gritava para os vizinhos que eu era uma esposa ingrata e louca, que havia expulsado o marido e a sogra doente no meio da noite e da chuva. Fingindo que estava sendo injustiçado, ele esperava que a simpatia dos moradores me forçasse a abrir a porta. Socorro! Socorro, por favor, minha esposa surtou. Minha mãe tem problema de coração. Não deixem a gente morrer de frio aqui fora. Ele gritava, apontando para minha porta. Dona Rita, cujo instinto dramático era fortíssimo, se jogou no chão molhado da varanda, fingindo ter desmaiado. Giovanna se agachou ao lado dela e começou a sacudir o corpo da mãe, chorando alto, criando uma cena digna das piores novelas dramáticas. Alguns vizinhos começaram a murmurar entre si. O síndico, seu Roberto, que morava a 3 casas dali, foi visto se aproximando com um guarda-chuva. Eu sabia que não podia ficar parada deixando Antônio distorcer a realidade. Peguei meu celular
e liguei para a portaria principal. Tocou 2 vezes antes que a voz grave do seu Carlos, o chefe da segurança, atendesse. Pedi que ele e a equipe viessem imediatamente, pois havia uma perturbação da ordem pública na minha propriedade. Expliquei que pessoas que não moravam mais ali estavam fazendo baderna na minha varanda e incomodando os moradores. Pouco depois, 2 motos da segurança do condomínio surgiram com as luzes giratórias azuis iluminando a rua. Seu Carlos e mais 2 guardas desceram agilmente. Eles se aproximaram da varanda, onde o teatro da família de Antônio acontecia. Tomei a liberdade de abrir só uma fresta da porta, o suficiente para falar com seu Carlos sem que Antônio pudesse forçar a entrada. Seu Carlos, por favor, retire estas pessoas daqui. Eu disse em voz alta, minha voz cortando o barulho da chuva para garantir que os vizinhos curiosos também ouvissem. Eles não são mais moradores desta casa. Nós nos separamos e esta propriedade é minha, no meu nome. Eles estão tentando forçar a entrada e fazendo escândalo, incomodando a vizinhança. Por favor, leve-os para fora do condomínio. Antônio ficou de boca aberta, tentou se defender com segurança. Seu Carlos, esta casa é minha. Minha mulher teve um ataque de nervos, não dê ouvidos a ela. Mas seu Carlos era um profissional experiente, que trabalhava ali havia anos. Ele sabia muito bem quem era a pessoa que religiosamente todo mês pagava as taxas do condomínio e as contribuições de melhoria sem atrasar um dia. Era eu, não o Antônio. O segurança também estava cansado de ver Antônio chegar em casa bêbado, trazendo os amigos para festas barulhentas que geravam dezenas de reclamações dos vizinhos. A simpatia do seu Carlos definitivamente não estava com Antônio. Me desculpe, seu Antônio. A dona Amanda é a proprietária legal da casa, e ela está pedindo para os senhores se retirarem. Por favor, não arrumem confusão no horário de descanso dos moradores. Disse o chefe de segurança de forma enérgica, agarrando o braço do meu ex-marido. Vamos acompanhá-los até o portão principal. Antônio tentou se soltar, mas a força de 2 seguranças robustos era muito maior que a dele. Dona Rita, que até então fingia estar desmaiada, milagrosamente recuperou a consciência e ficou de pé num salto, com medo de ser arrastada pelos braços pelos seguranças. Eles foram escoltados para fora do jardim como se fossem prisioneiros. O rosto de Antônio estava vermelho de vergonha, sendo observado pelos vizinhos, que agora o olhavam com desprezo. O show do marido injustiçado falhou miseravelmente. Quando chegaram ao portão de ferro da frente, Antônio de repente se lembrou de algo. Ele parou, virou-se e gritou na minha direção, já que eu ainda estava na soleira da porta. A chave! A chave do carro! Minha carteira e as chaves ficaram lá dentro. Joga as chaves pra cá. Pelo menos deixa a gente ir embora de carro. Eu dei um sorriso de canto e balancei a cabeça lentamente. Dei um passo à frente, sob a luz da lâmpada da varanda, para que ele pudesse ver bem a minha expressão. Carro? Que carro? Perguntei num tom irônico e fingindo inocência. Aquele SUV preto? Só para você saber, o documento do carro está no meu nome. Eu quitei o consórcio mês passado usando o meu bônus. Portanto, o carro é meu. A chave já está escondida onde você nunca vai encontrar. Você não tem direito nem a 1 milímetro daquele veículo. Mas nós precisamos de transporte. Para onde nós vamos numa tempestade dessas? Ele gritou frustrado, a voz falhando em meio aos trovões. Isso não é mais problema meu, respondi com frieza. Vão andando. Faz bem para a saúde, já que você é um sedentário preguiçoso. Ou chamem um Uber. Ah, e sobre a sua carteira que ficou aí dentro. Todos os cartões de crédito lá são os meus adicionais, e eu cancelei todos pelo aplicativo há 5 minutos.
Não ia te adiantar de nada ter a carteira nas mãos. Antônio ficou em silêncio. O rosto dele ficou branco como giz. Só agora a ficha caiu sobre a dimensão da sua ruína total. Sem casa, sem carro, sem um tostão no bolso. Seu Carlos fez um sinal para a equipe continuar a escolta para longe. Já chega, senhor. Vamos andar. Não incomode mais a dona Amanda, repreendeu o guarda. Antônio, Dona Rita e Giovanna finalmente se renderam e se deixaram ser conduzidos para longe daquela casa luxuosa na qual parasitaram por tanto tempo. Eles andaram mancando e arrastando sacos de lixo encharcados sob a tempestade implacável. Agora, aquele lixo era o único patrimônio deles. Fechei a porta novamente e tranquei-a. O som da chuva ainda batia forte do lado de fora. Mas do lado de dentro da minha casa havia uma atmosfera inigualável de calor e paz. Pela primeira vez em 5 anos, eu senti que realmente estava voltando para o meu lar. O peso enorme nos meus ombros parecia ter sido removido inteiramente. Encostei as costas na porta, soltei um longo suspiro e sorri abertamente. Esta noite eu dormiria profundamente. O grande portão de ferro do condomínio se fechou com estrondo atrás deles, servindo como uma muralha definitiva entre a vida mansa que tinham e o inferno que os aguardava. A chuva não dava trégua, ao contrário, parecia ter engrossado ainda mais, acompanhada de rajadas de vento que gelavam até os ossos. Os 3 ficaram parados, tremendo, na beira de uma avenida deserta. Não havia marquise ou teto para se abrigarem, exceto por umas árvores copadas que apenas pingavam mais água em cima deles. Eles pareciam 3 ratos de esgoto levados pela enxurrada, encharcados, sujos e patéticos. Os sacos pretos, sua única fortuna, agora pesavam muito mais, pois a água da chuva entrou pelas amarras frouxas. Começaram a caminhar sem rumo pela calçada cheia de poças. A luz fraca dos postes iluminava seus rostos tomados pelo desespero. Antônio vasculhou os bolsos da calça pela 1000ª vez, torcendo para que ocorresse um milagre e ele achasse alguma nota esquecida ou um cartão de débito perdido. Mas foi em vão. Seus bolsos estavam completamente vazios. Sua carteira de couro cara, contendo seu RG, CNH, cartão do banco e os de crédito, ficou no criado mudo do quarto. Amanda calculou tudo perfeitamente. Sem aquela carteira, Antônio não era ninguém. Ele não podia pagar a diária de um hotel barato, não podia comprar nada para comer e não tinha nem como comprar um simples café quente na padaria da esquina. Toda a sua identidade e seu dinheiro estavam trancados dentro da casa onde ele não podia mais pisar. Dona Rita começou a delirar de tanto frio. Os dentes batiam violentamente, e seus lábios já estavam roxos. A mulher que sempre se gabou de estar sempre muito bem arrumada e com o rosto cheio de maquiagem, agora parecia ter envelhecido 20 anos em poucos minutos. A chuva lavou a maquiagem, deixando borrões pretos assustadores ao redor dos olhos, dando-lhe uma aparência fantasmagórica. Ela começou a xingar o filho, a voz abafada pelo som do temporal. Ela amaldiçoava a incapacidade dele de controlar a própria esposa. Na lógica perversa de Dona Rita, tudo isso estava acontecendo porque Antônio não soube educar a esposa, e não porque todos eles abusaram e humilharam a mulher por anos a fio. Giovanna ia atrás, arrastando os pés. O salto do seu sapato caro quebrou ao pisar em um buraco na calçada, o que a obrigou a mancar segurando o calçado inútil nas mãos. Depois de um bom tempo caminhando, acharam a fachada de uma pequena loja que já estava fechada, mas tinha uma marquise que protegia um pouco da chuva. Sem trocar uma única palavra, atiraram os corpos cansados no piso frio e sujo. Antônio encostou as costas na porta de aço gelada.
Seu estômago deu um ronco altíssimo. A fome começou a atacar com força. A última refeição que fizeram havia sido no almoço, e todos guardaram espaço esperando o banquete maravilhoso que Amanda ia preparar para o jantar. Ironicamente, eles realmente receberam o prato inesquecível de Amanda, apenas não algo que pudesse ser mastigado. A imagem mental de um prato quente de comida dançava na mente de Antônio, torturando-o lentamente. Giovanna tirou o celular do bolso. A tela tinha um pequeno trincado, pois bateu na parede enquanto ela lutava com o saco de lixo mais cedo. Ela tentou abrir o aplicativo de transporte com os últimos 10% de bateria restantes. Porém, seus dedos congelaram quando ela viu o aviso. O método de pagamento estava bloqueado. Com a mão tremendo, tentou fazer a corrida de novo. E a notificação de erro apareceu: transação recusada. Amanda não blefou. Ela havia cancelado tudo. Desesperada, Giovanna tentou ligar para os contatos das amigas patricinhas, torcendo para que alguém a acudisse. A primeira ligação caiu na caixa postal. A segunda foi recusada. A terceira tentativa foi atendida por sua amiga, Sara. Mas assim que Giovanna chorou contando que fora expulsa de casa e precisava de dinheiro emprestado, Sara gaguejou uma desculpa sobre o sinal de celular estar péssimo e desligou na cara dela. Frustrada, Giovanna jogou o celular no chão, abraçou os joelhos e começou a chorar convulsivamente. A noite parecia infinita. O sofrimento era palpável. Nenhum deles conseguiu fechar os olhos, os mosquitos começaram a atacar suas peles molhadas. O barulho alto de um ou outro carro passando em alta velocidade os fazia pular de susto. Toda vez que um carro iluminava a rua, o coração de Antônio doía, lembrando-se de seu amado SUV que agora repousava confortavelmente na garagem de Amanda. No meio da madrugada, Dona Rita gemia segurando o estômago contorcido pela fome e pela cólica. Não havia remédio, cobertor ou chá quente. Antônio só podia olhar para a mãe com um olhar fixo e vazio. Um traço de culpa até ameaçou surgir no seu peito, mas seu ego colossal rapidamente afastou o sentimento, substituindo-o pelo ódio venenoso contra a ex-esposa. Ele jurou vingança silenciosamente assim que o sol nascesse. A manhã raiou trazendo a luz do sol, que bateu forte no rosto deles, mas não conseguiu aquecer o coração gelado de nenhum dos três. Acordaram rígidos, sentindo dores nas juntas. Um forte odor de suor misturado com mofo vinha de suas roupas molhadas. As pessoas que passavam pela calçada para ir trabalhar olhavam para eles com nojo, achando que eram novos moradores de rua da região. O funcionário da loja chegou cedo para abrir as portas e os expulsou com brutalidade, jogando água de um balde em seus pés para que saíssem rápido. Com o que restava do orgulho estilhaçado, eles pegaram os sacos nojentos e se arrastaram até uma praça pública ali perto. Sentados num banco de cimento, com a fome castigando, Giovanna usou o último resquício de internet móvel que ainda funcionava no celular sem crédito. Seus olhos saltaram das órbitas quando ela viu o último story do Instagram de Amanda, postado havia 15 minutos. Giovanna virou a tela para mostrar a Antônio e a mãe. Na imagem, um prato lindo, um café da manhã reforçado com pão de queijo, frutas frescas e um suco natural servido numa bela bandeja. Ao fundo, dava para ver a mesa de uma sala incrivelmente limpa e chique. Havia uma pequena legenda no canto: o melhor café da manhã é aquele servido sem parasitas por perto. Gratidão, vida que segue. Ao ver aquela foto, o estômago de Antônio deu um nó cego. Não era só a fome. Era a mistura explosiva de inveja, raiva e choque profundo no seu peito. Amanda estava celebrando a vida enquanto eles apodreciam na sarjeta feitos sacos de lixo. A realidade crua de viver sem o dinheiro da mulher batia na cara dele com a força de uma marreta. O mundo não era gentil,
e eles agora eram poeira sem valor. Antônio decidiu que não ia desistir ali, ele ainda tinha um emprego, afinal. Oficialmente, ainda era gerente de vendas em uma distribuidora de material de escritório. Apesar de não ser um cargo vital, e do seu salário ser mediano, quase sempre desperdiçado nas apostas online e bingos ilegais que ele escondia da esposa, ele concluiu que, se conseguisse chegar à empresa, pediria um vale ao RH ou dinheiro emprestado aos colegas para pagar uma pensão provisória para a mãe e a irmã. Tinha que salvar seu restinho de masculinidade. Avisou a mãe e a Giovanna que ficassem ali no banco da praça, prometendo que voltaria na hora do almoço com dinheiro e quentinhas para todos comerem. Movido por uma teimosia absurda, Antônio caminhou 3 quilômetros em direção ao prédio comercial onde trabalhava. No caminho, parou no banheiro de um posto de gasolina. Lavou o rosto na pia imunda. Arrumou o cabelo molhando as mãos e tentou tirar o excesso de barro dos sapatos usando papel toalha do banheiro. Esfregou as roupas, mas o cheiro de suor azedo ainda estava grudado no tecido. Seu aspecto estava a anos-luz de distância de um gerente respeitável. Mas ele não tinha escolha. Ao passar pela porta giratória, a recepcionista franziu a testa, abismada. Normalmente, Antônio entrava ali com camisas engomadas, perfumado com colônias importadas, pagas pela Amanda, é claro, e esbanjando um ar de executivo charmoso. Hoje, parecia o sobrevivente de um deslizamento de terra. Ele ignorou o olhar torto e foi para o elevador. Dentro do elevador, 2 funcionários do marketing tentaram disfarçar, mas taparam os narizes e começaram a trocar cochilos enquanto olhavam para Antônio. Ele fez cara de paisagem e fixou os olhos na porta metálica, com o coração palpitando, apavorado com a ideia de descobrirem sua situação de rua. Assim que botou o pé na sua mesa, e antes de poder se sentar, uma moça do RH já estava ali parada com uma prancheta na mão e cara amarrada. Seu Antônio, o diretor e a chefe do RH estão esperando o senhor na sala de reuniões agora mesmo, disse ela, seca. O estômago de Antônio afundou. Uma convocação do nada logo cedo não era boa coisa. Ele caminhou devagar pelo corredor. Na sala, o diretor e a gerente de recursos humanos o aguardavam com enormes pilhas de papéis sobre a mesa de mogno. Expressões gélidas e nenhum sorriso de boas-vindas. Antônio sentou na ponta da cadeira e tentou abrir um sorriso amigável, embora seu beiço tremesse. Bom dia, pessoal. Que honra! A que devo esse convite tão cedo? O diretor empurrou uma pasta amarela pesada na direção de Antônio. Vamos pular as cerimônias. A empresa iniciou uma auditoria interna semana passada. Descobrimos discrepâncias graves nos relatórios financeiros da equipe de vendas sob sua gestão. O coração de Antônio parou. Com as mãos suadas, abriu a pasta. Lá dentro estavam as provas impressas, desvio de caixa, notas frias para reembolso de viagens imaginárias, comprovantes de gasolina forjados e gastos astronômicos com clientes que nunca existiram. Durante o último semestre, ele estava pegando picados do dinheiro da empresa para apostar na internet e manter a pose com os amigos. No passado, sempre que ele errava os números ou sumia com algum valor, Amanda, que era uma brilhante contadora e trabalhava na firma que prestava serviços de auditoria para aquela mesma distribuidora, ajudava a encobrir ou dava do seu próprio salário para tapar os buracos do marido e salvar o pescoço dele. Ela fazia isso para não sujar o nome do marido, mas a rede de proteção arrebentou. Ela não cobriria mais a sujeira dele. Na verdade, havia uma grande chance de que a própria Amanda tenha sugerido aos colegas auditores que dessem uma bela olhada no departamento de Antônio. Isso, eu posso explicar isso, diretor. É apenas um erro do sistema de notas, algo administrativo, gaguejou
o suor pingando da testa. Erro administrativo? A gerente do RH soltou uma risada debochada. Sumiram 50 mil reais nos últimos 6 meses, e você me chama de erro? Checamos os postos e os restaurantes. Todas as notas fiscais são adulteradas. Mais ainda, temos fotos suas usando o carro e as verbas de representação da empresa para fins estritamente pessoais. Seu Antônio, o diretor levantou a voz. A nossa política tem tolerância zero para crimes como desvio e fraude. A partir deste exato segundo, você está demitido por justa causa. Não vai receber um único centavo de rescisão, já que os valores que você furtou são absurdamente maiores que o seu acerto. E tem mais, se você não devolver os 50 mil reais no prazo de 48 horas, nosso departamento jurídico acionará a delegacia. E você será preso. O chão se abriu debaixo dos pés de Antônio. Demitido. Justa causa. Sem dinheiro. Risco de prisão. Ele sentiu o corpo amolecer. A boca abria e fechava, mas nenhum som saiu. Acabou. O seu único e frágil galho de salvação quebrou. Em desespero, ele tentou implorar. Chegou a se jogar no tapete, chorando copiosamente nos pés do diretor, implorando misericórdia, sem se importar com a humilhação. Mas o veredito já estava selado. 2 seguranças do prédio foram acionados para arrastá-lo. A mesma cena do condomínio se repetiu no meio da firma. Foi levado pelos corredores, ladeado pelos guardas, passando pelas baias dos colegas que agora não sentiam pena, só choque e desprezo. O boato do roubo já corria pelo WhatsApp do escritório. Foi obrigado a pegar suas canetas e um porta-retrato em que ele mesmo posava de terno caro, e jogar dentro de uma caixa velha de papelão. Foi jogado na rua. Quando ele chegou à calçada ensolarada com a caixa nas mãos, o destino quis lhe dar mais um tapa na cara. Do outro lado da rua, em frente a um luxuoso edifício comercial que abrigava empresas multinacionais, um carro prata blindado estacionou na calçada VIP. A porta de trás se abriu, e uma mulher muito familiar desceu com a cabeça erguida. Era Amanda. Mas ela estava irreconhecível. Estava vestida com um terninho de corte impecável e moderno de alfaiataria. Seu cabelo estava maravilhosamente escovado, ela usava óculos de sol chiquérrimos e uma bolsa que custava vários meses de aluguel. A postura dela gritava autoconfiança. 2 assistentes acompanhavam seus passos carregando suas pastas. A carreira de Amanda estava nas estrelas. Ela estava ali para fechar um contrato milionário. Antônio teve vontade de gritar o nome dela e correr para atravessar a avenida. Porém, suas pernas pareciam de chumbo, fincadas no asfalto. Ele viu seu próprio reflexo na fachada espelhada do prédio. Maltrapilho, sujo, fedorento, abraçado a uma caixa de papelão de lixo. Já Amanda brilhava como um diamante finalmente livre da lama. Naquele exato momento, ela olhou na direção da rua. Antônio sentiu os olhos dela o atravessarem pelos óculos escuros. Mas Amanda não parou. Não hesitou. Nem sequer demonstrou um microsegundo de choque. Ela simplesmente virou a cara e entrou triunfante pelas catracas do arranha-céu, deixando o perdedor derreter no sol na calçada. A destruição profissional do ex-marido era o toque final da vitória dela, enquanto a mulher que ele não soube valorizar agora tocava o céu. Foi um desafio arrastar os pés de volta até a praça. Era como caminhar no fundo do mar, usando botas de concreto. O sol queimava a pele do seu pescoço, sem nenhuma proteção. Abraçava a maldita caixa, como se fosse o símbolo máximo do seu fracasso retumbante. E o estômago não parava de gritar de dor. Contudo, o pior era o medo sombrio que o devorava de dentro para fora.
ele teria que chegar de mãos vazias e contar para Dona Rita e Giovanna que não tinha emprego, nem dinheiro, e sim uma ficha criminal recém-aberta. Quando ele pisou na praça pública, a cena doía os olhos. Dona Rita e Giovanna estavam amontoadas num banco com a pintura descascando. Pareciam flores cortadas jogadas num canto para secar. A velha massageava as pernas inchadas, enquanto a patricinha se abanava furiosa com um pedaço de jornal, xingando o calor e o destino. Assim que a silhueta de Antônio foi vista, as duas sorriram com os dentes amarelados. Havia uma fagulha de esperança em seus olhos por causa de um simples prato de comida imaginário. Giovanna até se levantou, esquecendo a dor do salto quebrado, estendendo a mão para cobrar sua parte do saque. Mas a esperança ruiu em cacos quando o irmão parou em frente a elas parecendo o retrato do luto. Antônio não tinha coragem de encará-las, olhava para as formigas marchando na calçada encardida. E com a garganta travada, vomitou a verdade cruel, a demissão escandalosa, a auditoria interna revelando as fraudes, a dívida gigantesca para não ir parar na cadeia, e a justa causa que cortou todos os seus benefícios trabalhistas. O barulho do trânsito da cidade virou um zumbido, perto do silêncio fúnebre que recaiu sobre as duas mulheres. E então, o inferno explodiu. Dona Rita começou a berrar histericamente, pouco se lixando para os pedestres. A velha desferiu socos com os punhos cerrados no peito do filho, queridinho, e orgulho da família. Chamou-o de asno, de idiota e imprestável. Ela lamentou seu destino miserável de acabar no asfalto quente e imundo, logo ela, que deveria estar no clube de campo tomando suco importado sob as sombras das tamareiras junto com as amigas. Ela despejou uma torrente de ofensas. Aquelas mesmas palavras rudes que antes machucavam os ouvidos de Amanda, agora eram destinadas a Antônio. Giovanna foi ainda mais letal. Com raiva, a garota chutou a caixa de papelão de Antônio, esparramando as canetas dele pelo chão da praça. Chamou-o de escória falida que só estorvava a família. Na hora da ruína, as máscaras de família de comercial de margarina que eles adoravam ostentar derreteram. Não havia 1 miligrama de compaixão, era cada um por si, num salve-se quem puder animalesco. Eles começaram a brigar no meio da praça. Giovanna acusava o irmão pelo roubo. Ele culpava a garota e a mãe pelas faturas de cartão estouradas que o obrigaram a surrupiar dinheiro. Já a matriarca berrava que a culpa era dos dois, que não serviam nem para arranjar parceiros ricos para encobrir as contas. Quando a confusão verbal esfriou por pura falta de fôlego, Antônio percebeu algo. Ele arrancou, sem aviso prévio, um relógio antigo que estava no pulso e voou no pescoço da irmã, puxando à força os brincos de ouro que ela usava. A garota debateu e gritou por socorro, mas o irmão e a mãe aprenderam. O argumento era prático, eles iam morrer de fome, as joias dariam para comer hoje e alugar um teto. Derrotada e chorando de puro ódio, Giovanna entregou. Antônio andou até a zona de comércio popular e pechinchou num quiosque suspeito de compra de ouro na rua. As peças eram verdadeiras, mas o comprador percebeu o desespero e jogou o preço lá embaixo. Ele aceitou as migalhas, que mal dariam para encher um tanque de gasolina. Pelo menos teriam como pagar comida bem barata e um quartinho escuro em uma pensão de beira de estrada pelo resto da semana. Já no fim da tarde daquele dia terrível, subiram os degraus de uma pensão lúgubre num beco com cheiro de esgoto aberto. O lugar não era um quarto, era praticamente um caixote de concreto. Cabia apenas um colchão de espuma fino que já estava côncavo no meio. Paredes de infiltração verdes de mofo, nenhum basculante e apenas uma grelha suja na porta. O banheiro era no fim do corredor, imundo, compartilhado com gente mal encarada que os vigiava como falcões. Para Dona Rita e Giovanna, que viviam cercadas de produtos de limpeza importados comprados por Amanda, aquilo era o purgatório.
A velha choramingou pelo fedor de podre. Reclamou da barata que passou correndo perto de seu pé e maldizia o pequeno e ruidoso ventilador que só cuspia poeira na cara deles. À noite, jantaram 3 quentinhas baratas de um boteco. Ninguém trocou uma sílaba. Mastigavam furiosamente o arroz mal feito por puro instinto animal de sobrevivência, fuzilando uns aos outros com o olhar. Terminada a ceia infeliz, Antônio socou o maço de dinheiro da venda sob o seu lado do travesseiro esburacado, jurando mentalmente que ia atrás de bicos em obras no dia seguinte. O abatimento físico pesou no corpo de Antônio e na velha matriarca. Capotaram, e os roncos logo ecoaram. Mas Giovanna não cerrou os olhos no breu daquele inferno mofado. Seus olhos castanhos brilhavam insatisfeitos na penumbra. Sua mente perversa processava os dados. Ela não pertencia àquele esgoto, ela era bonita, jovem e feita para beber champanhe. Ela não suportava a falência do irmão inútil e o peso que seria ter que virar cuidadora de uma mãe histérica que adoeceria em questão de dias naquele lugar. A ideia venenosa sibilou na sua cabeça. Se eu ficar, esse dinheiro evapora em 6 dias. Morreremos de inanição juntos. Se eu sumir com um maço, posso pagar uma passagem para outra cidade, enganar algum otário rico e recomeçar no luxo sozinha. Com movimentos lentos e treinados, como uma serpente escapando para a liberdade, Giovanna engatinhou até Antônio. Deslizou a mão de unhas compridas e sujas por debaixo da fronha fedorenta do travesseiro. A respiração do irmão pesou, e ele se mexeu. Ela travou, o coração a mil. O homem roncou mais alto. Com um puxão leve, o envelope de dinheiro estava em sua mão. Guardou na bolsa correndo, jogou suas roupas dentro de um saco plástico com urgência silenciosa, abriu a porta rangendo devagar e vazou. Sem olhar para trás. Sem um único adeus ou lágrima pela família. Ela foi engolida pela escuridão do beco da pensão de 5ª categoria, levando nas mãos o último oxigênio dos dois. O dia amanheceu com um berro masculino de dor e loucura rasgando o silêncio da pensão. Antônio revirava os lençóis de ponta cabeça, desvairado. O travesseiro não tinha nada. Sua irmã também não estava lá. Havia evaporado na neblina matinal. O grito chocou a mãe. Quando ele berrou que a filha caçula os havia traído, esfaqueado pelas costas e roubado seu pão da boca, a velha entrou em negação. Jurava que a menina de ouro, dela não seria capaz de uma monstruosidade daquelas. Porém, não havia fechadura violada, ninguém entrou, era obra de dentro. A ficha do roubo esmagou a senhora como uma rocha. E ela berrou, desfiando lágrimas genuínas pela primeira vez na vida. Chamava pela filha cruel, pelo sangue do seu sangue que a largou lá para secar como mato cortado para poder salvar a própria pele. Antônio explodiu. Com fúria selvagem, socava a parede úmida do quarto até as juntas dos dedos sangrarem, esbravejando os xingamentos mais chulos do universo contra a traidora. A facada de ter sido roubado pela própria raiz familiar parecia queimar 1000 vezes mais que o divórcio. No fundo, a vingança de Amanda era explicável, mas a da irmã era o suprassumo do mal. Eles criaram um parasita idêntico a eles, e a lei do mais forte venceu no mundo dos insetos. O apocalipse para eles ganhou contornos dramáticos quando o proprietário gigante da pensão foi atraído pelo barraco, chutou a porta escancarada e começou a xingar a baderna matutina. Como a fujona havia sumido com as notas, Antônio precisou explicar que o pagamento integral da semana não estava disponível. Ele havia dado apenas uma merreca de sinal à noite, e pagaria o resto na manhã seguinte. O dono gigante nem quis conversa.
Varreu-os para a calçada na base do empurrão. Desta vez, o saldo da conta cósmica era zerado. Não possuíam nem a sombra que projetavam no asfalto. O impacto do abandono da filha destruiu as defesas neurológicas da senhora idosa. A velha dona Rita caminhava pálida como um zumbi, trêmula e suando gelado. O baque emocional a nocauteou. Antônio arrastava a mãe inerte no asfalto quente. Numa atitude de completo desespero burro, um relampejo o atingiu. E se, apenas e se, ele voltasse ao condomínio de luxo e a ex-mulher ficasse com dó daquela senhora doente? As últimas calorias foram gastas marchando com a velha até o bairro riquíssimo de Amanda. Quando o sol descia majestosamente, despontaram como pedintes esmolados perto da cancela. O guarda da segurança identificou o criminoso rapidamente. O homem só pediu para poder olhar a rua pela grade, de longe. E foi ali que o último suspiro de fantasia morreu asfixiado. Bem na grama bem aparada da fachada da casa, onde antes eles reinavam, fincava-se uma placa grande, amarela com letras escarlates berrantes: vendido. Não tinha carro importado na rampa. Não havia nada. A casa foi repassada para outras pessoas. Amanda não apenas lhes mostrou a porta da rua. Ela erradicou qualquer traço deles da sua existência e deletou o próprio cenário da sua memória. Sumiu no mapa. Arrebatou seu próprio império de felicidade e sumiu com ele. Antônio escorregou as costas na guarita e caiu de joelhos. Abraçou os joelhos trêmulos de Dona Rita e chorou aos soluços silenciosos sob o poste. O último espetáculo do teatro ridículo chegara ao fim. Para Amanda, os dias depois da grande limpeza foram embalados num silêncio revigorante. Sem as ordens autoritárias do marido por café quente, sem as novelas turcas urrando no aparelho de TV gigante na sala, e sem as reclamações da velha porque a comida não estava salgada o bastante. A casa ficou perfeitamente imersa num véu de paz. Ela podia escutar o ponteiro dos relógios e o assobio das folhas. Ela até estranhou aquela melodia silenciosa no começo, mas em 2 dias tornou-se a melhor música ambiente da sua existência. Ela foi metódica, contratou uma super equipe de diaristas para desinfetar o lugar com jatos potentes. Trocou todas as cortinas, lençóis, edredons e tapetes. A residência inteira precisava exalar a cheiro de pinho e lavanda fresca, erradicando para sempre o perfume brega da ex-sogra ou do cigarro fedido do ex-companheiro. Com as barreiras químicas instaladas, convocou um corretor. A casa carregava ecos muito densos das mágoas. Precisava do desapego. Em 2 semanas, a venda estava fechada por um valor altamente lucrativo. Somou o dinheiro e foi às compras no mercado imobiliário em São Paulo. Escolheu uma cobertura de cinema, moderna e compacta, no 30º andar no coração vibrante de São Paulo. Tinha acesso digital e segurança no nível da presidência. Da sua sacada, o mar de luzes noturnas da metrópole lhe mostrava que o horizonte era seu tapete. Seu cérebro, agora esvaziado das pressões abusivas do casamento trágico, virou um motor V8 na auditoria financeira da firma. Sua entrega de valor no projeto foi estrondosa, antecipando metas complexas e encantando clientes colossais. Seu chefe e os donos logo sacramentaram o óbvio. Ela subiu na pirâmide corporativa até a vaga de sócia sênior de contabilidade executiva. Ganhou as chaves do carro sedã blindado corporativo, um generoso aumento salarial e uma equipe de assistentes. Ela foi às vitrines e remodelou-se. Jogou fora os vestidos sem graça e roupas conservadoras demais que era obrigada a vestir pelo marido autoritário que surtava se ela usasse maquiagem de qualidade. O closet ganhou roupas chiques, com alfaiataria elegante de estilistas famosos e calçados espetaculares. Sua pele,
antes opaca pelos maus tratos e excesso de faxina nas madrugadas, recuperou a elasticidade com hidratação e, acima de tudo, o brilho radiante da pura euforia e vitória. Colegas não cansam de dizer que ela ressuscitou uma mulher 10 anos mais nova, exalando poder e resiliência femininas. O divórcio, para a executiva Amanda, não foi uma tristeza de cartório, mas uma cirurgia magistral da extração de um câncer maligno que a estava consumindo. O martelo sobre o processo foi cravado com leveza absurda na vara de família. Já que Antônio virou poeira, sem residência, e foi citado via jornais oficiais, sem nunca brotar no fórum local, o juiz liberou a dissolução à revelia sem pestanejar. Saiu na porta giratória do tribunal, exibindo um sorriso inabalável e sentindo um alívio gigante. As correntes enferrujadas se despedaçaram. Numa daquelas noites relaxantes no seu refúgio estofado de couro, bebendo um chá morno com as luzes relaxantes, o smartphone vibrou. Remetente obscuro. Abriu por intuição. Dizia o texto: "Manda, aqui é o Antônio. Emprestei um celular do bar, a mãe piorou muito. Dormimos no concreto debaixo de lona e Giovana saqueou as poupanças. A vida é um calvário. Perdão por te ferir, eu mudei. Nos acolhe. Você tem pena?" Os olhos requintados e maquiados dela correram pelos caracteres e permaneceram frios. A compaixão foi exaurida totalmente no passado distante, sendo brutalmente assassinada quando ela estava no limite. Nada no seu interior balançou. Aquelas frases não trouxeram comoção, mas sim ojeriza. Lembrou dos dias com pneumonia, em que ele se negou a comprar remédios e saiu para curtir no bar. Lembrou do prato de comida espatifado na lixeira pela velha rabugenta, e, óbvio, sentiu na derme a fantasma sensação do couro quente no rosto, na bofetada fatídica. Amor? Essa palavrinha já foi moída no liquidificador. A dona absoluta do seu próprio império devolveu a xícara de porcelana na bancada, clicou na função bloquear para todo o sempre, na tela touchscreen sem hesitar e descartou a mensagem no lixo digital. Nunca perdeu tempo com defuntos sentimentais. Caminhou devagar para os enormes painéis de vidro de sua sacada, inspirou a ventilação vinda dos ares gelados nas alturas e sorriu para a grandiosidade de São Paulo, brilhando como estrelas artificiais abaixo de si. Algum daqueles minúsculos pontos nas calçadas podia ser o seu antigo carrasco, soluçando no sereno noturno, e isso já não fazia parte do seu universo geográfico. A felicidade nasce das vísceras internas. Foi construída no empenho suado da sua garra indestrutível e na espiritualidade íntima fortalecida em suas orações pacíficas diárias. Tudo brilhava. Nunca haverá uma treva para essa mulher de aço. As mágoas foram convertidas em escudos. A maior das vinganças do universo é não permitir que a sua paz seja balançada por baratas imundas. O traidor e o opressor perdem o título de protagonistas na sua alma, e passam a ser estátuas invisíveis no cenário. 6 meses se extinguiram de forma acelerada no calendário cosmopolita. Porém, para Antônio e a velha desfigurada, foi um purgatório letal medido em séculos de humilhação ininterrupta. Asilados numa laje caindo aos pedaços, em uma favela paupérrima, infestada por falta de higiene, ratos gordos e umidade ácida, eles dormiam num tapete felpudo de fungos estendido num porão congelado. O golpe monstruoso da caçula esmagou Dona Rita sem retorno médico. A velhota outrora presunçosa desmoronou numa crise de pressão severa que explodiu num derrame incapacitante. Seu cérebro foi fritado do lado direito, paralisando braço e perna por toda a eternidade. A fala se metamorfoseou num grunhido baboso ininteligível. Nem mesmo xaropes vagabundos funcionavam para cessar sua angústia dolorosa.
Ficava fitando o emaranhado de lixo no forro decrépito por horas, engasgada nos pensamentos. A queda brutal atirou Antônio para o subemprego pesado no entreposto de alimentos do mercado central atacadista da Ceasa, distante e perigoso. Sua madruga arrancava os cobertores rústicos às 3 da manhã, exatamente quando Amanda costumava acordar antes e fazer suas orações matinais em paz no luxo do apartamento, pedindo bênçãos da vida e calmaria em Deus. A jornada atirou-o para arrebentar as vértebras, içando sacarias molhadas de batata e caixotes úmidos com dezenas de quilos. O ex-arrogante engravatado dobrou a cervical e encheu os dedos pálidos de bolhas cheias de pus que viravam grandes calos feios. O sol batia pesado nas costas despidas de Antônio numa tarde ensolarada e caótica nos pátios de descarga do Ceasa. Carregando e empilhando 50 quilos cruéis de mandiocas cheias de terra de caminhões nojentos, foi abalroado pelo clamor desordenado dos operários perto da secção das roupas no atacadão. Corriam na sua frente aos gritos enfurecidos, armados, soando trombetas e sirenes. O rugido maciço vociferava: ladra, quebra ela, ladrão de loja. As violências nesses redutos são espancamentos impiedosos. Antônia ignorou os ruídos, por instinto prático, para garantir o próprio almoço miserável em notas amarrotadas. Mas no meio do empurra-empurra, uma agudíssima gritaria feminina perfurou a acústica espessa dos gritos e motores. O pânico cru foi como um choque. Ele empurrou os curiosos, trepou num engradado velho para alcançar a zona de tumulto. Seu batimento se apagou no peito num gelo horrendo. O foco central da rodinha era sua irmã, Giovanna. O pesadelo rasgou tudo que havia ali dentro de si. A princesinha da família foi despida do antigo brilho. Suas vestes de grife foram convertidas num pedaço de farrapo fedendo a óleo sujo, e as madeixas que um dia ela nutria com os maiores cabeleireiros foram tosadas rente ao couro cabeludo ou grudadas por sujeira. Feridas, dentes estragados e olheiras como o esqueleto na terra. A caçula das unhas de ouro foi rendida na tentativa pífia de surrupiar os valores dos velhos feirantes da região. Estava apanhando, até a ronda bruta da segurança invadir para levá-la num arrastão violento dentro dos camburões, para ser fichada nas celas infestadas de bandidos. Ela berrava o nome de Antônio para as grades. Berrava apelo e lágrimas, sem o auxílio retórico dos engomados e as amigas frescas para acalmá-la. Seu mano, paralisado do topo das caixas, cobriu-se da vergonha avassaladora, engoliu as próprias lágrimas e retraiu as pernas por sob a barricada apodrecida da lama. Era muito fraco e humilhado para comprar a briga contra uma feira de ódio popular. Abandonou o corpo desnutrido chorando e viu a sirene azul levar sua ovelha perdida para os buracos judiciais sem escapatória. Frangalhos e destruído no espírito moral, abandonou as cebolas e voltou rastejando para casa, onde o ápice do desastre culminou. A mala poída, os poucos pratos descascados e o colchão já boiavam num aguaceiro fétido lá fora do terreno de invasão. O líder criminoso dono do complexo alugado esbravejava ameaças e cuspia na sua direção com ódio. Estavam com o aluguel falho havia 3 meses. Não havia perdão com bandidos rústicos que alugavam quartos ali. Atirou o velho trapo na frente de uma velha que gemia, jogada em uma cadeira de rodinhas, achada no lixão. E no pé do boteco, com o braço machucado de Antônio, os forçou a zarpar sem pestanejar, no meio do escuro e gélido frio. A Via Crucis final começou sob um véu cinzento, arrastando as rodas enferrujadas para se esgueirar no asfalto, em direção a marquises noturnas em prédios anônimos de São Paulo. Para sobreviver por pura miséria do acaso, pagando as dores e lágrimas dos dias do passado, e os castigos brutais pela sua infâmia. Mais 365 dias passaram-se, girando em torno de uma monumental gala beneficente, num centro nobilíssimo,
coberto de mármore translúcido. Colunas imensas, coroadas de candelabros cintilantes, na avenida principal. Flores brancas ornamentavam calçadas cheias, das maiores personalidades regionais. A consagração de prestígio pertencia a Amanda. Era sua noite apoteótica de cortejar a fita de inauguração festiva da sua quinta unidade física, como estilista, loja, conceito focada inteiramente em mulheres, impulsionada pelo nascimento de uma caridosa fundação que resgatava a integridade profissional e o socorro de moradoras oprimidas por cruéis parceiros violentos, para recomeçar novas chances. A empresária de luxo enfeitou-se perante os flashes fotográficos jornalísticos. Usando seus tecidos maravilhosos, irradiava a majestosa paz inquebrável, com uma postura magnética admirada. Encerrada a glória pomposa das comemorações da alta sociedade, o comitê se concentrou num complexo imenso, ao ar livre, preparando 1000 caixas exclusivas e fartas refeições, servidas em embalagens incríveis com envelope financeiro polpudo, com o intuito carinhoso e sagrado de ajudar os mais carentes, que adentravam pelo fundo da fundação nos jardins. A CEO negou ficar apenas tomando shampoo em taças, e dobrou mangas reluzentes e maravilhosas, com o rosto angelical, abençoando todos os sofredores que apanhavam o pacote, diretamente nas suas gloriosas mãos, num sentimento sublime de doação da sua gigantesca fortuna, vinda das batalhas árduas passadas. O pó dos maltrapilhos esfregava-se nos botões valiosos da sua roupa formidável, e ela abraçava e acalentava com devoção verdadeira os sofredores famintos, agradecendo imensamente a bondade de Jesus em transformá-la. Fila adentro, empurrava-se rangendo ferros pesados, o rodado oxidado e retorcido, puxando o corpo podre de um operário vagante, cuja magreza cadavérica e fedor putrefato denunciava o asfalto cru que rasgava suas solas diárias. Por baixo da camisa detonada, rasgada nas mangas e calça suja, sentava uma morta-viva decrépita, murmurando palavras ocas, na cadeira sem pneus de borracha. Os anjos distribuíram com meiguice as caixinhas de bife de panela, frango assado, salada fresca e fartura, junto com o pacote surpresa de verbas. Fique com Deus, Senhor. Desejo fartura a todos vocês na jornada. Fiquem na paz divina, disse docemente, e macio como plumas, os maravilhosos lábios de Amanda, empurrando o objeto na direção da garra do homem fétido no sol ardente. Ele recuou, o peito bruscamente, encolhendo-se, e os globos oculares saltaram nas cavidades profundas e sujas, observando maravilhados. Na parte mais inferior, os sapatos espetaculares de couro envernizados no chão, que uma vida atrás, ele observava a jovem amada querer sonhar das revistas antigas e coloridas, mas não deixava investir. Um tremor fulminante explodiu na sua espinha curvada. Os olhos encontraram diretamente com os globos da antiga deusa das cinzas, ressuscitada para uma rainha. O relógio congelou subitamente, por eternos milissegundos sufocantes. As palhetas e pupilas reconheceram-se misticamente em polos totalmente adversos agora. Ele fitava na rainha os resquícios esplendorosos da guerreira doméstica que foi rebaixada a lixo varrido em sua casa velha e no lodo para encher os cofres da velha moribunda sentada lá. Era Amanda, reluzente. A garganta espinhosa ardeu engasgando num gemido. Arranhado e trêmulo, vindo lá dos bofes secos e mortos, em arrependimento absurdo na língua inútil. Ah, Amanda! O choro estrangulou no gogó, num sussurrar quase engolido na brisa.
Os olhos dela cruzaram milimétricos segundos fitando-o, mapeando rapidamente e varrendo a memória, e focou que os ratos miseráveis agora não exibiam mais as unhas de presas de leão, como nos dias obscuros, que ela era torturada nas bofetadas na bochecha nas cozinhas. A ruína rastejou e destruiu os vilões, até sobrarem fragmentos esquálidos impedintes medíocres diante da caridade e poder dela. Seu pulso não variou as batidas. Permaneceu a zero, no drama ou emoções de piedade caritativa, no íntimo das profundezas. Total vazio gelado se desenhou por instinto natural, como o vácuo obscuro perante parasitas varridos do convívio. Na fantasia de Antônio, em destroços por compaixão caritativa, choro e apelo, suplicando um acolhimento por velhos amores casados, desabou como marteladas silenciosas na sua cabeça tosca, pois os lábios angelicais maravilhosos pintaram a feição de um monólito gélido, de indiferença extrema, para varrê-lo dali, gentilmente das filas abençoadas, em direção ao desconhecido que o atormentava. Os humilhadores não eram dignos da sua energia vital e estresse psíquico na glória alcançada. Os demônios não ferem divindades brilhantes, impenetráveis nos escudos reluzentes. São fragmentos inúteis, sem significado histórico. O aceno singelo desceu os pacotes firmemente para os galhos das mãos encardidas, passando diretamente do velho, sem parar na visão dele, em frente a outras idosas, que clamavam na horda para suprir fome real, atrás da fila de miséria em frente à unidade dela. Por favor, senhor. A fila é muito longa, tem bastante gente esperando as doações com fome aqui nas costas. Por bondade, continuem o fluxo da doação. As vozes saíram suaves como algodão polido, com gélida objetividade implacável, no meio como tratar pessoas com empatia, sem enxergar nada mais de um passante comum, no meio do asfalto, sem face de dor ou lamento de karmas que estragam os ombros alheios, na existência que o próprio pecador lavrou sua culpa cruel. Um rasgo indescritível lacerou internamente na profundeza obscura e moribunda do homem de rua, despedaçado por infinitos flagelos. A humilhação do escárnio explícito foi milagrosamente mais gentil, perto do peso cósmico devastador imposto pelo castigo mortal, da impiedosa frieza absoluta e indiferença cortante, onde percebeu tragicamente o sumiço do seu próprio resquício ínfimo, até dos rancores apagados por fogo de limpeza profunda, dos arquivos memoriais que sua ex-amada consumou, apagando e extinguindo, sem deixar lastros em pó no ar, os lixos e a velha senhora parasita das suas vivências como um delírio que evapora na escuridão, num esquecimento sepulcral de vitórias massivas. Um porteiro acionou rapidamente sua mobilidade, pedindo avanço urgente de fluidez cortês. Encolhido com as pernas como os insetos medrosos, deslizou fugazmente as borrachas ruins, rolando velhos em volta das poças, indo sem freios num túnel de pavor infindável, enquanto a mulher idosa faminta berrava babando, arranhando isopor por alimento no saco no ombro, sem ver as faces do inferno por demência, repousando ofegantes da subida íngreme, para recarregar as energias. Longe de ser importunado, abancaram os esqueletos nas guias do asfalto, fitando fixamente no infinito, ao largo defronte as escadarias palacianas, e, estático no vazio existencial, contemplou com chamas amargas queimando no olho seco, como os anjos majestosos abriam cortesias aveludadas dos portais do carrão, blindadíssimo lustroso de alto requinte milionário, acolhendo uma deusa iluminada, sendo blindada atrás da penumbra escura de segurança, fugindo aos ares divinos, partindo para as nuvens das conquistas infindáveis de riqueza interior e sucesso ilimitado.
imune de infelicidades cruéis, em trilhas felizes, purificadas de ervas rasteiras do cimento sujo, que pisavam no fundo das rodovias molhadas em sofrimentos irremediáveis de almas torpes que foram às valas. Abrigando os pacotes brancos e brilhantes, cheirando perfeitamente comida quentinha de amor materno do estômago gritante, cedeu carinhos colheradas pesadas das guloseimas deliciosamente mastigáveis. Na mandíbula demente voraz, que comia sofregamente, babando de glória degustativa, como jamais sentiram na solidão dos barracos decrépitos. Mastigou pedacinhos fofos desfiados nos caninos do prato mágico, feito por realeza, como o bálsamo extinto nos sonhos dos desesperados. Escorrendo salgadas amargas dos rios imensos, fluindo ardentes as escamas dos rostos cortados num pranto silencioso, inesgotável na desolação sem freios, numa praça suja, escutando ecos mudos choramingosos da morte cívica, implorando ao vazio uma esperança ilusória, engolindo como pedra, e abraçando como boia salva-vidas, a embalagem caritativa do seu ex-universo divino. Deitaram suas falácias arrogantes abraçados, para afogar o terror eterno, de ser refúgio de parasita engolidos, porque cuspiram pratos em diamantes maciços reluzentes, por ganância, e colheram de mãos beijadas, rochas e espinhos dilaceradores no fundo da alma, para lamber sangue dos ferimentos, pelo lodo pútrido, cravando os grilhões nas perdas de rotas. Por estupidez irreparável, na linha do destino bifurcada, num inferno congelante e irrevogável no universo real. A grande prova cabal de vitória moral desenhou-se nitidamente na epopeia contada, do dia sagrado brilhante. A coroa da vingança estelar. Jamais foi moldada com insultos irados, com veias em pescoços cheios de gritos, ataques desordenados e maldições amargas de fúria cega, no calor da emoção descontrolada, mas arquitetada nos silêncios plenos, em tornar a vivência monumentalmente estonteante, blindada espiritualmente pacífica em luz, e com êxito profissional milionário, que ofusca até apagar existencialmente todo e qualquer parasita traidor insignificante, evaporando poeiras de ratos medíocres da narrativa existencial, até sua presença nefasta dissolver as dores no tempo, virando um simples fiapo cômico nos grandes livros abençoados, esmagados pelos sorrisos radiantes, invencíveis na jornada divina, que nunca mais terão a mínima significância, nos pódios vitoriosos e imortais das guerreiras eternas.